O livro do profeta Zacarias, capítulo 1. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos, e não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão? E os profetas, viverão eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu ordenei aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? E eles voltaram e disseram: Assim como o Senhor dos exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Aos 24 dias do mês 10º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: Olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas que estavam na baixada, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, malhados e brancos. E eu disse: Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: Eu te mostrarei quem são estes. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: Estes são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: Nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está tranquila e quieta. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estivesse irado estes 70 anos? E respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo, com palavras boas, palavras consoladoras. E o anjo que falava comigo disse-me: Clama, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grande indignação estou irado contra os gentios em descanso, porque eu estava pouco indignado, mas eles agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: Voltei-me para Jerusalém com misericórdia, nela será edificada a minha casa, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clamo outra vez, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá Jerusalém. E levantei os meus olhos e vi, e eis 4 chifres. E eu disse ao anjo que falava comigo: Que são estes? E ele me disse: Esses são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. E o Senhor me mostrou 4 carpinteiros. Então eu disse: Que vêm estes fazer? E ele falou, dizendo: Esses são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a sua cabeça. Esses, pois, vieram para os amedrontarem, para derrubarem o chifre dos gentios, que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para a espalharem. Capítulo 2. Tornei a levantar meus olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. E eu disse: Para onde vais tu? E ele me disse: Vou medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro, e disse-lhe: Corre, fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada, como as aldeias sem muros, por causa da multidão dos homens e dos animais que haverá nela. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e para a glória estarei no meio dela. Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei pelos 4 ventos do céu, diz o Senhor.
Ah, Sião, escapa tu que habitas com a filha de Babilônia, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho, porque eis aí, levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos me enviou. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Então o Senhor herdará a Judá como sua porção na terra santa, e ainda escolherá a Jerusalém. Cala-te toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Capítulo 3. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe as vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça e vestiram-no das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé, e o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos, se observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sob esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Capítulo 4. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me, como a um homem que é despertado do seu sono, e disse-me: que vês? Eu disse: olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas, e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, e outro à sua esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações. Graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Respondi mais, dizendo-lhe: que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? E respondendo-lhe outra vez disse: que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? E ele me falou dizendo: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: esses são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Capítulo 5. E voltei-me e levantei meus olhos e olhei, e eis um rolo voante.
E disse meu anjo: que vês? E eu disse: vejo um rolo voante, que tem 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largo. Então disse-me: esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desarraigado, conforme está estabelecido de um lado do rolo, como também qualquer que jurar falsamente será desarraigado, conforme está estabelecido do outro lado do rolo. E eu a farei sair, disse o Senhor dos Exércitos, e ela entrará na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e permanecerá no meio da sua casa, e consumirá juntamente com a sua madeira e com as suas pedras. E saiu o anjo que falava comigo e disse-me: levanta agora os teus olhos e vê o que é isto que sai. E eu disse: que é isto? E ele disse: isto é um efa que sai. Disse ainda: este é o aspecto deles em toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo, e uma mulher estava sentada no meio do efa. E ele disse: esta é a impiedade. E a lançou dentro do efa, e lançou sobre a boca deste o peso do chumbo. E levantei os meus olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres, e traziam vento nas suas asas, pois tinham asas como as da cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo: para onde levam elas o efa? E ele me disse: para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar, e estando ela acabada, ela será posto ali na sua base. Ele será posto ali na sua base. Capítulo 6. E outra vez levantei os meus olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e esses montes eram montes de bronze. No primeiro carro eram cavalos vermelhos, e no segundo carro cavalos pretos, e no terceiro carro cavalos brancos, e no quarto carro cavalos malhados. Todos eram fortes. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: que é isto, Senhor meu? E o anjo respondeu dizendo-me: estes são os 4 espíritos dos céus, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, e os malhados saem para a terra do sul, e os cavalos fortes saíam e procuravam ir por diante para percorrerem a terra. E ele disse: ide percorrer a terra. E percorreram a terra. E chamou-me e falou-me, dizendo: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. E a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: toma dos que foram levados cativos a saber de Eldai, de Tobias e de Gedaías, os quais vieram de Babilônia, e vem tu no mesmo dia, e entra na casa de Josias, filho de Sofonias. Toma, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. E fala-lhe dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor. E ele levará a glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará. E será sacerdote no seu trono. E conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. E essas coroas serão para Elém, e para Tobias, e para Gedaías, e para En, filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. E aqueles que estão longe virão e edificarão no templo do Senhor. E vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós. E isso sucederá assim, se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus. Capítulo 7. Aconteceu no 4º ano do rei Dario, que a palavra do Senhor veio a Zacarias no 4º dia do 9º mês, que é Quisleu, quando o povo enviou Sarezer e Regem-Meleque e os seus homens à casa de Deus para suplicarem o favor do Senhor, para dizerem aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos, profetas, dizendo: chorarei eu no 5º mês, fazendo abstinência como tenho feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes e planteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, porventura foi mesmo para mim que jejuastes? Ou quando comestes e quando bebestes, não foi para vós mesmos que comestes e bebestes?
Não foram estas as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos primeiros profetas, quando Jerusalém estava habitada e em paz, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? E a palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia a cada um para com o seu irmão, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu irmão. Eles, porém, não quiseram escutar, e deram-me o ombro rebelde, e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que, assim como ele clamou, e eles não ouviram, também eles clamaram, e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Assim os espalhei como um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem se voltava, porque fizeram da terra desejada uma desolação.